Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast, episódio número 18 da segunda temporada. Hoje é dia 5 de maio, eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre segurança na fonte. Que fonte? A fonte onde está todo o conhecimento, toda a informação, todo o dinheiro, tudo que os hackers querem está neste único lugar chamado banco de dados. E para isso, eu trouxe um rapaz, um homem, eu não sei nem como chamar de tão maravilhoso que ele é. Lindo, vou chamar de lindo. Lindo, né, Marcos? Isso aí. E a gente trabalhou junto há um tempo, enfim, é uma honra ter ele aqui participando com a gente. Nosso grande amigo Fábio trabalhou com DBA lá onde a gente trabalhou junto, enfim, a gente não vai falar o nome de empresa porque talvez eu fale mal. Mas enfim, Fabião, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado por disponibilizar seu tempo e se apresente aí pra galera pra gente começar a bater um papo. Fala aí, Cássio, e aí, Marcos. Cara, obrigado por me convidar aí pra gravar com vocês. Valeu mesmo pelo convite, vamos ver o que eu consigo ajudar vocês aí na parte de banco de dados. Eu trabalho já faz um tempo aí, como você sabe, e são mais de 15 anos trabalhando na área de TI e boa parte dela, a maior parte dela é com banco de dados, né? Então vamos ver o que eu consigo ajudar aí. Sensacional, seja muito bem-vindo mais uma vez. Marcão, só pra você ter ideia, o apelido do Fábio lá onde a gente trabalhava era Deus BA. Nossa, que apelido top. Tô com inveja agora, cara. Nunca tive um apelido tão legal. Os caras chamavam ele de Deus BA, porque ele tem o poder de tudo, né, cara? Tem acesso aos bancos de dados, né? É o acesso que todo hacker quer, né? Isso aí era só porque eu não deixava ninguém fazer nada, só por isso. Basicamente era isso mesmo. O cara travava todo mundo, olha só, velho. Basicamente ele tinha mais proteção que a própria segurança, cara. O famoso DVA de segurança, né? Só pra você ter ideia. Bom, episódio de hoje, segurança na fonte, né? Não à toa eu trouxe aí o Fábio, especialista em banco de dados, como ele falou, né? Mais de 15 anos aí na área. A gente teve a oportunidade de trabalhar junto por um tempo. Cara, enfim. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre segurança em banco de dados, porque quando a gente para analisar, eu falo muito de segurança em software, né? Desenvolvimento de software, desenvolvimento seguro, boas práticas e tal. Mas o software, de uma maneira geral, né? De uma maneira bem fria, inclusive, o software é só um meio para qual as informações estão ali passando, trafegando de um lado para o outro. Mas, na verdade, elas estão armazenadas em algum lugar, elas dormem em algum lugar, que é o famoso banco de dados, né? Como vocês bem sabem. E aí, Fabião, eu queria começar a fazer uma pergunta, cara, para você, e aí, né, disserte sobre isso. Precisa de... O que você acha, né? Os próprios SGBDs, de uma maneira geral, né? E aí, independente de fabricante ou não, mas eles já são seguros por si só, por natureza, ou de fato precisa ali das configurações, tal? Precisa do papel de um DBA, né, para garantir que tudo isso vai funcionar da melhor maneira ou não? É só next finish, instalou, tá tudo resolvido? Então, cara, nenhuma plataforma, nenhum servidor de banco de dados já é 100% seguro só na instalação, né? Porque o que deixa seguro mesmo são as configurações e também o como você monta o seu ambiente. Então não adianta você fazer a instalação e liberar o acesso de administrador para todo mundo usar e desenvolver lá dentro. A questão maior aí é que normalmente o pessoal faz uma configuração, faz a instalação do banco de dados, mas não se preocupa tanto, principalmente com o início das rotinas de produção, as coisas, os acessos das pessoas, quem que vai acessar aquele dado, né? Tá, uma pergunta. Faz sentido a gente pensar hoje em um cara de banco de dados, né, seja aí um DBA, alguém que, né, faça esse papel, né, junto com o time de arquitetura, junto com quem está pensando naqueles softwares, a gente para pensar ali num time de negócio que definiu ali algumas regras de negócio para algum software, alguma coisa nova, faz sentido esse cara, né, de banco de dados, vamos chamar assim, tá junto com essa galera? Por que eu pergunto isso? Ao longo de algumas experiências aí que eu passei, eu sempre vi o desenvolvedor criando muitas vezes a estrutura do banco,
né, criando ali as tabelas e tal, os relacionamentos, e isso ia para uma aprovação depois de um DBA. Então tinha, né, vários problemas de performance e tal, não era muito foco ali às vezes do desenvolvedor, e sim só organizar os dados, mas o DBA entrava com esse papel de garantir essa estrutura performática, vamos chamar assim, além dessas questões de segurança. Tipo, mano, beleza, a sua aplicação é um usuário só que vai rodar nessa aplicação, cada usuário, cada login vai acessar a aplicação de forma, né, nominal, quais tabelas ele pode ver. Eu lembro que na época que eu comecei com o banco de dados tinha as famosas views, triggers e tal, faz tanto tempo que eu não mexo com isso. Mas, tipo, o acesso era bem segregado mesmo, né? A aplicação não podia fazer qualquer coisa. Então, você acha que o cara de banco tem que estar inserido no começo? Perdeu-se isso ao longo do tempo? Como você enxerga isso? Na verdade, o que eu vejo da época, de todo esse tempo que eu trabalho com banco de dados, é que muitas vezes o cara de banco de dados nunca é envolvido no desenvolvimento do software, na maioria das empresas. Hoje em dia, com essas coisas de DevOps, dessas estruturações que foram acontecendo ao longo dos anos, isso foi melhorando. Então o pessoal acaba envolvendo um DBA para fazer junto o desenvolvimento, mas não é a mesma coisa que você tratar a parte de segurança, porque você pode fazer isso em camadas separadas. Então, assim, se você tiver como envolver um DBA desde o início do projeto, é ótimo, porque o cara te ajuda no modelo da aplicação, no modelo do banco de dados, e te ajuda também no desenvolvimento de isso que você falou de views e tal, mas a segregação para a parte de segurança, por exemplo, seria a divisão dos usuários, né, esquemas, essas coisas. Mas em questão, por exemplo, se você, vamos supor que não tem envolvimento de um DBA exatamente no desenvolvimento da aplicação. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente teve muita mudança, principalmente no desenvolvimento de camadas. Então, se você tratar o banco de dados como uma camada separada, a única coisa que você precisa tomar cuidado é que a comunicação entre essas camadas tenha proteção. Só que aí não é só na parte de banco de dados, né? Hoje em dia, por exemplo, o pessoal usa o middleware, que é a camada que faz a comunicação entre software, né? A parte, vamos supor, até um desenvolvimento web. Aí você tem a parte do meio lá, que é o middleware, e o middleware faz a conexão com o banco de dados. Muita gente usa isso para evitar que as aplicações, o software em si, conecte direto no banco de dados e faça autenticação direta. Então, se você tem ali uma camada no meio, você tem outras coisas, né? Você tem firewall antes, firewall depois, fora a camada do banco de dados, que se você trabalhar na parte de segurança dentro dele com usuários e até você conceder acesso às pessoas que realmente precisam, todo esse tratamento pode ser feito por camadas. Então, vamos supor que se você desenvolver uma aplicação sem o DBA junto, o único viés que eu vejo, o único problema seria em questão de performance, em questão de modelo de dados, né, o design, mas em questão de segurança é possível você tratar isso em camada separada. Sensacional, hein, Marcão? Você que não sabe nem fazer select asterisco ainda, ó. Já teve uma aula de 5 minutos, hein? O que é select asterisco? Eu não sei, tô perdido aqui na conversa. Não, brincadeira. Não, eu tenho uma dúvida aí pra passar pro Fábio, que assim, eu sou desenvolvedor, você também é desenvolvedor, e a gente já fez muita cagada. Como que é a vida de um DBA quando acontece um SQL injection ou quando tem um drop de todo aquele banco ali por causa de uma invasão? Já passou por isso? Alguma coisa assim? Já passou, já viu. Eu já tive problemas em situações complicadas com alterações, né? Porque, assim, até quando a gente trabalhou, eu e o Cássio juntos, a gente trabalhou em instituição financeira. Então, normalmente, em instituição financeira, a segurança tem que ser maior. E quando acontece o tipo de alguém conseguir acessar os dados, ou dropar alguma coisa, ou alterar um dado que ninguém sabe como aconteceu, isso é um furo de segurança absurdo, porque imagina que o seu número de cartão esteja dentro do banco de dados, o seu CPF, todos os seus dados, né? Então, se alguém consegue chegar nisso e você não tem nenhuma auditoria para dizer, olha, foi fulano, foi ciclano, isso complica a minha situação.
eu nunca peguei uma invasão externa, por exemplo, de um hacker, alguma coisa que tenha feito, ou um SQL injection, alguma coisa assim. Eu já passei por situação de que aconteceu alteração em ambiente de produção, em instituição financeira, e ninguém sabia quem tinha feito ou como tinha feito. Só que aí entra na parte de segurança exatamente do banco de dados, que é a divisão dos usuários de quem acessa o que dentro de um banco de dados. Então, se você conseguir separar isso, porque assim, é aquilo que o Cássio tinha perguntado, né, de usuário ter um login específico para conectar da aplicação. Então, vamos supor que o cara de desenvolvimento, né, ou os desenvolvedores consigam acessar isso diretamente na produção, ou os dados em geral, os dados produtivos, em tempo real, e aí o cara usa o usuário da aplicação. Ele não deveria saber qual que é o usuário que a aplicação, ou a senha daquele usuário, e nem ter um usuário administrador. E mesmo a própria aplicação não deveria poder fazer esse tipo de alteração. Apagar uma tabela ou coisa do gênero. Só que tudo isso daí é uma questão na hora que você está, quando o banco de dados, quando a infraestrutura está sendo montada e você começa a cortar o acesso das pessoas, né? Então vamos supor, numa empresa que o pessoal está acostumado como cultura sempre fazer um suporte técnico entrando direto no banco de dados e fazendo essas alterações diretamente, que isso acontece muito, aí é o caso de você começar a fechar as portas e criar auditoria para isso. Existem vários jeitos de você saber quem foi que mexeu. Mesmo que o usuário de banco de dados seja da aplicação, você consegue pegar IP, você consegue pegar de onde veio esse tipo de alteração, né? Agora, se vem de fora, se vem de um hacker, para ele conseguir chegar no banco de dados é porque ele conseguiu uma falha, uma brecha de segurança bem antes do banco de dados. E se o banco está aberto, se a senha de administrador, tipo assim, se todo mundo é administrador, para ele vai ser muito mais fácil, né? Esse último ponto que o Fábio colocou agora é o que eu mais pego assim em SQL Injection que o Marcos comentou, por exemplo. Por quê? A aplicação está lá em produção e aí o Fábio até colocou um outro ponto lá. Putz, as camadas já ajudam a proteger muito. Quando você tem... Normalmente o banco de dados ele já é segregado em rede, então ele já é uma máquina sozinha para ele ou um cluster para ele, porque por demandas de processamento e N fatores. Então você tem um firewall antes e um depois para chegar lá. Só que qual que é o problema? Muitas aplicações, ou a maioria delas, pelo menos as que eu peguei, ou que eu passei por aí, inclusive instituições financeiras, ela estava em produção, ela tinha um usuário que conectava no banco. Esse único usuário da aplicação, né, de serviço, vamos chamar assim, ele já tinha acesso full no banco. Ele podia não ser owner, mas ele tinha acesso dos comandos DNL, DDL lá para buscar dados, apagar dados, enfim. Então, quando acontecia um injection lá no formulário da aplicação, às vezes coisas simples, cara, comandos bestas que a aplicação não tratou, mas o cara que consegue o injection, automaticamente ele conseguiu o quê? O acesso de admin do banco, porque a aplicação está conectando com o admin, que pode fazer qualquer coisa. Daí os caras conseguem fazer dump de banco, né, ou buscar informações específicas e tudo mais. Uma vez não sei se eu fiz um vídeo, um áudio, alguma coisa falando com alguém, enfim, que eu falei, cara, se tivesse um trabalho de fazer essa segregação que o Fábio comentou, porra, nem que os usuários não sejam nominais, mas para cada conexão no banco de uma aplicação específica, você ter a segregação do que aquele usuário, aquela ação está sendo feita, enfim, para garantir que o cara, se ele é para fazer um select, é só um select, e quais colunas ele pode ver, de quais tabelas ele pode ver, e assim por diante, e não simplesmente dar acesso total aí para ele, e etc. Isso por si só já evitaria, acho que, cara, boa parte aí dos problemas. Não digo evitar as vulnerabilidades, né? A aplicação tá vulnerável, a porta tá aberta. Mas evitaria o dano, né? O dano seria muito menor. Imagina que um injection passou, só que aquele usuário só tem privilégio de select numa tabela que nem é relevante, assim. Então, ele não vai conseguir escalar isso, né? O atacante não vai conseguir escalar isso. Por outro lado, não é a realidade do que a gente vê na maioria das empresas, na maioria das aplicações. Você ia falar alguma coisa, Marcos? Eu te cortei, né? Não, tranquilo. Você fala pra caramba, tá? Eu já tô acostumado. E o podcast é meu, eu falo a hora que eu quiser. Louco. Tá tirando quebrada, irmão. Sabe de onde eu vim, não? Não, é esse ponto mesmo que você pontou. Eu ia fazer uma outra pergunta também. É uma coisa que ocorreu aqui, que aconteceu onde eu trabalhava, né?
A gente não tinha um DBA. A gente era o DBA, vamos dizer assim. Nossa, já é uma merda. O DBA que tinha lá era só pra fazer o backup da base e restaurar pra gente. E tinha um problema lá, eu queria saber com o Fábio o quanto isso é comum de acontecer. A gente criava procedures e quando a procedure dava cagada, a gente alterava na mão os dados do banco de dados. A gente entrava lá, dava um update na tabela e se desse uma cagada muito grande, o DBA restaurava lá o backup só. Você alterava os dados pra fazer a procedure passar? Eu quero saber o quanto isso é comum na vida do Fábio. Isso daí, cara, é bem comum e não é em uma empresa só, isso acontece em empresa grande. Os caras, tem muita gente que desenvolve e vai fazendo. Não sei nem pra que faz a procedure, porque faz uma procedure que o cara precisa toda hora para o negócio funcionar, né? Pro processo funcionar, ele tem que ir lá, alterar a procedure, rodar e depois voltar a procedure pro parâmetro anterior. É tipo uma coisa absurda que os caras fazem no desenvolvimento. Só que isso acontece e é muito comum. E tanto que é comum, não só esse tipo de coisa, como os caras alterarem todos os dados de produção para tirar relatório, para corrigir merda da aplicação. Isso é bem comum. E aí hoje em dia as pessoas, quando eu estou conversando assim com as pessoas que não trabalham com TI, com nada, e eu falo, eu tenho acesso a dados de um monte de gente, já passei por um monte de empresa que eu tinha acesso até dados de cartão de crédito. E eu falo, nenhum lugar que vocês fazem compra é seguro. Aí eu falo assim, não é possível. Eu falo assim, não tem segurança. Você merece até uma vinheta. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Nenhum lugar tem segurança. Nenhum lugar. Não, Parar cara, de comprar online. Os seus dados são sempre expostos. Assim, nenhuma empresa até hoje que eu passei é tipo, nossa, é a melhor em segurança. Aí veio esse lance da LGPD, que todo mundo tá, né, tentando se resguardar e tá tal. Na onda, né? Estão tentando melhorar. É bom que estão tentando melhorar, porque de boa, eu faço compra online, mas eu tenho, tipo assim, eu tenho consciência de que os meus dados, CPF, nome da mãe, nome do pai, RG, cartão de crédito, todos os meus cartões estão em algum lugar. Então, é igual aquele comercial que tem passado na TV lá, que o cara olha pra você, nossa, você é o CPF rua, e tal, né? cara. É bem Sou isso. seu fã. Por quê? Porque eu lembro que vários lugares que eu trabalhei, todo mundo tinha acesso ao banco de dados. Muitos lugares tinham. Só que aí você pensa assim, é só o hacker que vai roubar a informação? Não, cara, muito roubo de dados é de dentro da própria empresa. E isso é um perigo absurdo, assim, os caras pegarem e vender seus dados, vender seu número de cartão, isso pode acontecer. Sem dar nome aos bois, mas eu trabalhei numa grande empresa de turismo no Brasil. Pô, cara, você tá tirando, pô. Não, todo mundo sabe. Não tem nome nenhum aqui. Uma grande empresa de turismo. Pode ser a Itapemirim. Entra no LinkedIn do Cássio aí, vocês vão descobrir em 2 segundos. Pode ser a Cometa. A grande empresa de isso turismo. É verdade, ó. Ele já era. Todo mundo tem o LinkedIn do cara, todo mundo vai saber que é só de entrar lá. Não tem nem segredo. Para de dar o caminho das pedras pros hackers, os caras vão invadir meu LinkedIn. Mano. Tá bom. Não, mas assim, eu trabalhei numa grande empresa que, não só ela, mas todas outras também, que é o que o Fábio falou. Muita gente tem acesso a banco de produção, as coisas, os dados, né, são armazenados de forma desordenada. Uma ou outra ali, uma figura de DBA, né, de administrador de banco. Eu lembro que eu trabalhei numa empresa privada, ó, numa empresa de previdência privada, no ramo financeiro também, que tinha um cargo específico lá. Na época não era cientista de dados, era dados alguma coisa, que ela era responsável, Fábio, especificamente pela modelagem. Tipo, mano, como vai ser sua tabela, quais campos você precisa, esse tipo de coisa. Ela não administrava o banco, tinha uma galera que fazia esse trabalho de DBA mesmo, TANI e tudo mais. Ela era só modelo de dados, eu não lembro o cargo dela, mas não sei se você sabe esse nome aí, mas enfim, ela fazia só isso, mano. E a galera faz isso, assim, muita empresa cresce, o monstrinho cresce, o software vai crescendo e, cara, vira uns Frankenstein da vida, que aí muitas vezes contrata um DBA, enfim, alguém, ou o próprio desenvolvedor, pra cuidar daquilo, mas às vezes
é um bagulho que já tá tão um monstro em volta daquele banco ali que você vai segregar usuários, vai quebrar a aplicação. Você quer montar uma política, alguma coisa aí, né, que o Fábio comentou no começo lá, vai quebrar a aplicação. Então você tem que pisar em ovos pra fazer direito, você tem que pisar em ovos, sabe? Acho que isso prejudica pra caralho. Então, pode falar, Fábio, depois eu complemento. É que assim, que mesmo que você não consiga ter usuário segregado para aplicação, isso não impede de você fazer uma boa parte de segurança, mesmo sem ter esse usuário segregado em aplicação, porque você pode ter um usuário só para aplicação, mas não deixar ninguém utilizar ele, ninguém sabe a senha, só o DBA sabe. Então você consegue colocar auditoria no servidor, você consegue fazer várias outras coisas que impedem que utilizem aquele usuário, entendeu? Existe maneiras de fazer isso. Existe maneiras de você não deixar outras pessoas, a não ser a aplicação, conectar com aquele usuário. É possível fazer isso. Principalmente hoje, nas versões mais atuais dos servidores de banco de dados, você consegue fazer muita coisa. Só que a preocupação com isso é muito baixa, eu acho. O pessoal não faz um projeto para vou melhorar, vou fazer um projeto de segurança e vai envolver banco de dados. Então eu vou colocar aqui, ninguém vai acessar a produção com esse usuário, só vai ter autenticação via AD, né? E ninguém vai fazer conexão em produção, quem quiser vai ter que fazer só teste de desenvolvimento. Cara, quantas empresas você vê que tem ambiente igualzinho para desenvolver, igualzinho para homologar, e quais dessas empresas fazem um backup desse banco, um clone, né? Tipo, joga esse banco em homologação e faz você homologar com dados anônimos. Cara, o cara pega, faz um backup e joga lá em homologação e desenvolvimento, e aí todo mundo acessa desenvolvimento, só que os seus dados de cartão de crédito estão lá no desenvolvimento do cara. Adiantou alguma coisa? Eu vi um cenário que olha só esse cenário, é parecido com isso que você falou, ele só era pior pelo fato de tinha algum problema no processo de espelhamento. Esse processo que você falou de fazer um dump ali de produção para desenvolvimento, para a galera testar os dados, tá? Enfim. Tinha alguma zica nisso que demorava, dava trabalho, enfim. O que fizeram? Espelharam produção. Nossa senhora, cara. Então, assim, acho que tinha uns 10 minutos de delay, mas os dados reais de produção já eram os mesmos dados de dev. Pra galera desenvolver, testar e tal. Acho que é o melhor cenário. Agilidade, né? Ágil, né? É ágil. Então, esse que é o problema, né? O pessoal quer fazer as coisas rápido, resolver problema rapidamente. Tipo assim, tô com um problema em produção. Legal, tem que resolver. Aconteceu um incidente. Mas não é abrindo as portas para todo mundo que você vai ler. Porque uma vez que você abre isso internamente, fica fácil para quem conseguir uma brecha que vem de fora acessar os seus dados. É por isso que você vê que o pessoal rouba tanto, roubaram milhões de números de cartão, não sei o que, e está disponível na internet. É porque a hora que eles entram, eles acham uma porta, já era, cara. O banco de dados não tem tanta segurança assim. Agora, se você implementa a segurança desde o banco de dados, você vai fechando, você vai colocando várias proteções, né? Você põe um muro no banco de dados, você põe um muro no middleware, você põe um muro lá na parte de web. Então, você vai criando várias camadas de proteção em todos, mas o banco de dados devia ter muito mais proteção do que tem hoje. E se você parar para analisar bem friamente também, né? Eu gosto do simples das coisas. O banco de dados, de uma maneira geral, além de criptografia e outras coisas que a gente pode aplicar, ou a própria segregação de usuários que a gente falou, mas acho que, de uma maneira geral, a gente só precisa de um usuário e senha, né? Basicamente é uma credencial que vai permitir você acessar aquilo ou não, e qual poder essa credencial tem. Tanto que boa parte das vulnerabilidades que a gente vê lá, Marcos, nos reportes de SAST que a gente está fazendo agora, é muito hard-coded credentials, connection string sem criptografia. Então, a aplicação tem os dados de conexão no banco, naturalmente, só que isso está no repositório de código com as informações lá. Então, é o que o Fábio falou, às vezes as pessoas de dentro estão fazendo isso e estão fazendo, porque a chave do banco está aberta em qualquer lugar, ou está exposto num repositório público, ou mesmo outras pessoas internas têm acesso ao usuário sem do banco. Às vezes tá no IS também, né? O pessoal configura muito por lá também, mas no pool, cara, é horrível, né? É a mesma coisa, né? Você monta uma fortaleza, coloca muro e portão blindado e você deixa a chave do portão embaixo do tapete, né? Aí o cara vai lá, abre o portão, pronto, entrei. Simples já assim. era.
Ô, Fábio, cara, acho que eu parei de desenvolver no SQL 2012, alguma coisa assim. Como é que estão os SGPDs, assim? Eles têm os fabricantes, né? Eles têm se preocupado em melhorar algumas questões de segurança, porque já tem, como a gente falou, né? Já tem os mecanismos de segregar usuário e senha, criptografia, aquilo, outro, não sei o quê. Mas estão criando coisas novas, features novas nos produtos para proteger o usuário dele mesmo, sabe? Alguma coisa do tipo? Não tem a proteção do usuário, é sempre de quem administra o ambiente. Então, é aquilo que você falou, que a gente estava falando de usuário e senha, é uma coisa. Se você tem a senha do usuário, você achar isso debaixo do tapete, você vai entrar. A questão de que tanto Oracle, SQL, todos esses grandes fornecedores aí de banco de dados, eles têm muita tecnologia nas versões novas para segurança, e eles estão muito preocupados com isso porque hoje está tudo indo para a nuvem, então é AWS, Azure. Então, você colocando isso disponível na nuvem é pior ainda em questão de segurança, né? Então, o que tem sido feito bastante nativamente dos bancos de dados, principalmente a criptografia, que quase ninguém usa isso no banco de dados. Zero. Anonimização de dados, então você consegue embaralhamento de dados nativamente de muitos dos bancos de dados. Isso é legal. Então, essa parte de certificado, então você consegue criar certificado para que a comunicação seja feita somente entre aplicação e banco de dados, como se fosse um túnel, mas então ele abre o certificado, criptografa, descriptografa do outro lado. Só que isso tudo tem um custo também, então Lógico. Esse custo é um pouco mais de performance, mas é tão pouco que vale a pena montar. Só aí entra o custo do desenvolvimento, porque na parte de desenvolvimento você tem que estar preparado para isso. Sim, os dados vão estar diferentes, né? Em teoria. Você precisa descriptografar. Agora sim, se você vai usar uma infraestrutura, vai fazer a parte de criptografia através de certificado, isso pode ser transparente para a aplicação. Então, tanto o SQL quanto o Oracle já tem isso. Você criar certificado e fazer eles conversarem apenas entre si. Isso já é uma boa segurança. A parte de você mascarar dados também já existe. Isso nativo, né? Então, existe como fazer. É só ter um projeto para isso dentro das empresas. E você usando o Access, Marcos, tá vendo só? Então. Puta que pariu, tô muito atrasado no tempo, velho. Você criando procedure e certificado no Access e falando, não tá funcionando. Não tá indo mais, não tá funcionando. Só tô conseguindo criar tantas tabelas aqui, ó. Travou. Ô Fábio, isso se reflete. Aí eu lembro que quando eu larguei desenvolvimento, assim, né, especificamente, eu tava entrando na onda dos NoSQL, Mongo. Eu cheguei a brincar com aquele OrientDB, CouchDB, enfim. O MariaDB, eu brinquei um tempinho também. Esses caras tá no mesmo nível. Lógico, os dados são diferentes, né? A forma de você manipular ali muda um pouquinho, os conceitos e tal, mas no fim é leitura escrita, tabela, enfim. Muda um pouquinho esses conceitos de segurança ou os fundamentos são os mesmos? Ou você chegou a trabalhar com NoSQL também? Não cheguei a trabalhar profissionalmente, não. Eu cheguei só a estudar coisas assim de... Hello World. Coisas do gênero. Mas assim, em questão de segurança, muda um pouquinho, porque o tratamento de dados é diferente, né? Eu não sei te dizer em questão de feature das versões novas de ou MongoDB ou Cassandra, qualquer um desses, aí eu não sei te dizer quanto a feature de criptografia, nada disso. Mas eles têm os protocolos de segurança deles do mesmo jeito, só que eles tratam diferente, né, o acesso a dados, porque não é tabela relacional, não é o acesso direto igual é no Oracle, no SQL, por exemplo. Tanto que quando eu comecei a brincar com o Mongo, eu lembro que uma das principais partes de fundamentais, ele fala, cara, bancos assim são construídos para o acesso, quando você acessa muita informação, muito select, vamos chamar assim. Então, a modelagem tem que ser com base nos campos que você quer buscar para que a performance seja, né, muito mais... o acesso seja mais performático e assim por diante. Então, mas não cheguei a fundo nessa parte de segurança e tal, mas eu posso afirmar, e vejo isso no dia a dia e nos códigos da galera, que existe NoSQL Injection, não à toa o ASP... na última versão mudou de SQL Injection para Injection apenas, justamente
conta do merge aí de vários tipos de injection que acontecem, e o NoSQL Injection já é uma realidade, afinal de contas, a aplicação concatena dados, trata a informação mais ou menos do mesmo jeito, e se está concatenando, não está tratando os inputs da aplicação, para executar isso num comando depois que vai para um banco ou que vai para qualquer outro lugar, vai acontecer um injection, assim como o command injection, assim como outros aí que acontece. Mas, cara, legal, porque você falou... o mais legal, né, Cássio, é que se você tá falando que dá para fazer um injection no NoSQL, eu já não sei, mas tipo, você tá falando que é possível, imagina que no NoSQL normalmente eles fazem um data lake, né, então tem todas as informações possíveis dentro daquele data lake, e tem várias fontes possíveis para o cara entrar, né? Se ele conseguir entrar em alguma dessas portas aí, já era, tem mais opções, né? Exato, eu ia falar agora, mesmo no relacional, dificilmente as empresas que eu trabalhei, você tinha um servidor com um banco de dados daquela aplicação. Você tinha normalmente um puta servidor, uma puta máquina, com praticamente todas as bases da empresa no mesmo servidor. Então, uma vez que o cara conseguia acessar aquilo, ele não acessava só daquela aplicação, ele acessava todos os outros bancos. Então, isso era muito foda, cara. Essa segregação é essencial quando você está montando uma arquitetura, não só por performance, mas por segurança também, né? Aplicações separadas de crítico, menos crítico, esse tipo de coisa, né? Pra mim é a base isso. É foda que a galera quer, é o que eu falo, que a galera quer correr, quer fazer, vira uns Frankenstein da vida e a gente que sofre depois, né? Você ia falar, Marcos? Não, eu ia falar ia perguntar pro Fábio mesmo, como que ele vê a segurança do MySQL, né? Porque a gente que já foi programador PHP na vida, usava muito o MySQL. A gente não me inclua nessa merda. Não programei Você PHP, já programou PHP sim, seu traidor. Fiz Hello World passou pra dizer que não, mas que é .NET na veia. Mas, assim, e normalmente, 90% dos programadores PHP colocam credenciais chumbadas no código, né? Você cria lá as primeiras linhas do PHP, já a conexão do MySQL Connect, né? Já joga tudo ali e conecta, né? E eu parei de desenvolver PHP no MySQL 6, né? Então tô bem atrasado aí, não sei como que tá essa parte. E não sei se o Fábio trabalhou com MySQL também, né? É mais pra saber como que ele vê o mercado hoje aí, de segurança esse banquinho. Eu não cheguei a trabalhar assim com um MySQL para montar ambiente de inf e tal. Eu já trabalhei com MySQL, mas desenvolvendo procedure e coisas do gênero para fazer migração, não para exatamente trabalhar diretamente com MySQL. Era para migrar MySQL para Oracle, MySQL para SQL Server e tal. Mas em questão de segurança evoluiu muito, principalmente depois que MySQL entrou para Oracle, né? Então eles deixaram muito mais robusto, vamos dizer assim. Hoje em dia está bem mais robusto. Eu só não sei te dizer se tem tanta coisa de segurança, por exemplo, como tem o Oracle SQL Server hoje em dia. Até porque o Oracle SQL Server custa um rim, né, praticamente. Sim, mas SQL é gratuito, né? É totalmente diferente. Mas mesmo assim, ele é uma boa, ele ainda é bom para baixo custo. Se você for desenvolver uma aplicação e você quer ter um custo menor, o MySQL ele continua sendo bom. Você vê a diferença, Fábio, entre nessa galera, pelo menos essa questão de segurança, entre open source e enterprise? Lógico que talvez seja uma pergunta idiota, né, cara? Enterprise, os caras investem muita grana nisso, mas que nem ele falou, o MySQL sempre foi um bom produto, mas sempre foi um bom banco, vamos chamar assim. Então, e era open source, sempre. Open source não, era free, não sei se ele era open source, mas era free. Cara, assim, tem diferença sim, lógico, não vou dizer que não tem. Mas em questão de segurança, o Oracle SQL eles oferecem mais coisas para você configurar nativamente. Essa é a grande diferença que eu vejo. Tá. Agora, de resto, é a arquitetura que você monta no ambiente que você trabalha. Então, você está lá com sua equipe de arquitetura, desenvolvimento, DBA, todo mundo junto e vamos fazer um projeto para colocar mais segurança no nosso ambiente. Você consegue montar. Não tem essa de não dar. Dá pra fazer com PostgreSQL, dá pra fazer com dá pra fazer com Axis, se você quiser. Essa é minha praia, deixa comigo aqui. DevSecOps. Você que tá ouvindo até aqui, 35 minutos de episódio, dá pra fazer segurança com Axis, e você não faz. Então você não bota a culpa depois do SGPD que você tá fazendo cagada aí.
Porra, só porque eu gosto do Access. Não, cara, um dos primeiros cursos que eu fiz de computação na era moderna, porque o primeiro mesmo foi o Windows 3.11, mas na era moderna era Access, PageMaker e CorelDRAW. Pode escrever. Era o Fireworks e Flash também, tá incluso aí no meio. Dreamweaver. Nossa, Dreamweaver, nossa senhora. Estouramos. Ô, Fábio, como é que você vê essa questão agora, talvez fugindo um pouquinho do SGBD, mas essa questão de política? Porra, quem pode o quê? Aonde é definido isso, sabe? Puta, aquela aplicação pode isso, não pode, aquela pessoa pode isso, não pode, por que o gerente pode ter acesso e o dev não? Sabe esse tipo de coisa? Ou mesmo... Quem audita o DBA? Porque o DBA, em teoria, ele tem acesso a tudo. Quem garante que o senhor não é um fraudador? Eu gostei dessa pergunta, hein, Cássio? Vamos ver o que o Fábio vai falar agora. Ele falou assim, já tive acesso, eu tinha acesso à carteira de crédito. Então. Quem garante que a Deep Web não foi montada pelo senhor? Copiou os dados ali, jogou na Deep Web, né? Tá olha, cara, ninguém garante nada. Porque se o DBA quiser pegar alguma coisa lá, ele pega, né? Tipo, se ele quiser pegar a informação de alguém, ele pode pegar. É para isso que existe auditoria nos ambientes, né? É para isso que a gente coloca um ambiente sempre monitorado. Igual as câmerazinhas que você entra no banco, qualquer lugar. Então, no banco de dados você tem que ter auditoria de tudo que é feito. Então, se você coloca uma porrada de coisa de criptografia, segurança, só que eu sou DBA e eu consigo acessar os dados de alguma maneira. Beleza, se eu fizer qualquer alteração lá, inclusive o meu usuário vai ser auditado. Só que essa definição, essa política de segurança, normalmente é feita com base nas políticas de segurança da área de segurança da empresa. Então, se a empresa tem uma área de segurança, um analista de segurança, isso que eu ia falar. Eles vão fazer essa política funcionar. Então, eles que fazem essa política. Eu trabalho para bancos, né? E já trabalhei em bancos muito complicados de se trabalhar, porque nem o DBA conseguia trabalhar direito. Não tinha acesso a quase nada. Não tinha acesso a nada, não era quase nada. Era tipo assim, era bem segregado. O DBA que resolvia problema de produção ficava numa sala fechada com as pessoas de produção. O DBA que cuidava de projeto, ele só tinha acesso a desenvolvimento. Nem a homologação o DBA tinha acesso. Caramba. Então, ele fazia toda a parte do projeto, ajudava as pessoas e fazia deploy. Colocava as coisas em desenvolvimento e fazia deploy em homologação, mas acesso aos dados direto, não. E isso era num banco, assim, gigante, né? Numa instituição gigante. Era bem difícil de trabalhar, mas funcionava. Por quê? Porque, mesmo assim, ainda é perigoso, né? Mas sim, os caras têm bastante segurança nesse quesito. Normalmente é um dos poucos. Pode parecer chato isso, porque às vezes a gente querendo ou não, a gente é dinâmico, a gente, né, quer fazer as coisas rápido e tal. Mas pode parecer chato. Mas assim, é o certo. Concorda que é o certo? É chato pra caralho, mas é chato pra caralho. Então, eu queria saber uma coisa, assim, qual que é o limite entre você coletar dados de auditoria, né, botar aquele monte de log no banco e a performance, assim? Porque, assim, muito log vai impactar na sua performance. E pouco log você não vai ter controle. Segrega, põe os log na puta que pariu e os dados em outro, acabou. Bom, deixa o DBA falar, eu falo mas é que tem vários tipos de auditoria. Porque existem ferramentas hoje em dia de terceiro que você... eu quero montar uma auditoria bacana, então eu vou lá, compro uma ferramenta de terceiro que fica auditando tudo no meu servidor. Se você tem um servidor bom... Cara, dificilmente isso vai dar problema de performance, depende de como é a ferramenta. É lógico, se eu rodar um profiler no banco de dados e deixar ele rodando lá o dia inteiro, coletando tudo, aí ferrou, cara, aí você vai ter problema de performance mesmo. E o log vai crescer absurdamente. Mas você tem ferramentas que possibilitam isso. O Imperva, que é um dos maiores WAFs, né, de mercado, eles têm uma ferramenta de Data Protection, que é como se fosse um firewall de banco de dados. Que é basicamente isso que o Fábio falou. Você pluga lá esse Imperva, por exemplo, e ele olha pro banco, ele mostra todos os usuários criados, que acessos que tem, quais aplicações estão conectadas, de onde vêm as conexões IP. Tipo assim, ele te dá um mapa da porra, o mapa do caos, vamos dizer assim. Ele te dá um mapa do caos e te aponta os problemas, você vai corrigindo ali, enfim. Por que eu falei isso, tá? Porque teve uma empresa que eu trabalhei
Que, cara, coletava log de tudo. Nome, eu quero nome. Não, sem nome. Se você não falou o seu, também não vou falar o meu. Eu dei uma puta dica. Não, a minha era a maior empresa de muitos serviços do Brasil. Depois vocês procuram lá no LinkedIn também. Conheço. Então, cara, a gente coletava tanto log que era impossível mexer no RP. Aí o que eles faziam quando tava em horário de produção? Tava lá entre das 9 às 18, desligava os log. Deixavam. É sério, tô nem zoando. Mano. Segurança, tecnologia, DevSecOps. Sabe de que eu lembrei agora do Jacan? Manja lá do pé de fava, o maluco que ligava o freezer do restaurante pra vergonha da profissão. Cara, você tem uma janela técnica aí pra invasão, né? Sim, porque fazer bosta. Era desligar dos logs, é sério mesmo. Tanto você que. Vergonha da profissão. Tanto que durante esse momento aí, tipo, tinha muito nem que alterava dados. Eu já cheguei a alterar dados pra gente mandar pro... Olha aí, cara. Tem que assumir. Foi ordem de cima, veio direto, mas pra gente mandar pro Syscomex na época, né, pro Master SAF lá, foi alterado vários dados ali da contabilidade. Cara, você falou ordem de cima, isso acontece a rodo nas empresas. Os caras dão carteirada direto. Não, aí a gente pega e faz um puta trabalho pra segurança. Não, fulano não pode mexer. Ah, não, o cara vem pedir pra fazer, não vou deixar. E aí você fica como o carrasco, né? Fica, não vai fazer, que se foda. Aí chega o diretor, não, tem que fazer, pô, porque tá com problema isso aqui. Às vezes não é problema. Às vezes é cagada ou do projeto que demorou pra implantar e... o cara não se programou. Aí o diretor, o que ele precisa? Ele precisa ver entrega, número e tal. Ele vai e fala, não, faz aí. Só que esse faz aí, ele tá assumindo o risco. Aí você fala, beleza, vamos fazer, mas isso é brecha de segurança também. A partir do momento que você começa a liberar para qualquer um fazer qualquer coisa a hora que quiser, é brecha de segurança, porque o cara pode fazer uma merda, aí você tem que recuperar backup, aí você pode ferrar o seu ambiente, você pode expor os seus dados, você pode fazer um monte de coisa. Está diretamente conectado à palavra que permeia esse podcast desde a primeira temporada, que é cultura. Essas pessoas, se não tem uma cultura envolvida, a própria política para sustentar tudo isso, processo bem definido, vai acontecer isso, cara. Carteirada, burla processo, alguém pode, outro não pode, não sei o quê. No fim das contas, às vezes segurança não tá nem sabendo o que aconteceu. Você foi lá, fez um trabalho que precisava ser feito, deu uma merda, fudeu tudo, aí uma cabeça tem que rolar, né, nessas horas, alguém sempre vai se foder, e com certeza não vai ser de quem pediu, né? Vai ser então, no meu caso específico, não tinha como rolar a cabeça porque não tinha log, tava desligado durante que período. Entendeu? Eu tô vendo a cena do freezer, o Jacan entrando assim, falando, você desliga o freezer pra economizar energia? Mano, é muito engraçado. Então, cara, por isso que eu perguntei aquela pergunta entre o limite de log e performance. Não, cara, e o Cássio sabe dessa empresa porque eu tentei indicar o Cássio pra trabalhar com segurança lá pra ajudar a gente, que lá não tinha uma área de segurança. Tem emprego internamente lá. Lá segurança sou eu. Basicamente era isso. O que eu fazia quando essas empresas aí que não tinham segurança nenhuma, pra eu não ficar doido também, porque assim, eu tinha que controlar os caras que mexiam na produção e a responsabilidade era minha, né? Aí tem a história do ITIL da Gmood, né? Das reuniões de mudança e tal. E o pessoal não quer fazer isso. E reunião de mudança, implantação... Aprovar a mudança. Planejamento, ninguém quer saber de planejamento. Eu falei, ok, beleza, então eu vou auditar do meu jeito, só que eu vou bloquear todo mundo. Aí eu consegui aval. E inclusive na empresa que eu trabalhei com o Cássio, né, Cássio, eu consegui fechar as portas lá meio que desenvolvendo. O que eu fiz? Eu desenvolvi triggers de logon e comecei a bloquear todo mundo que tentava conectar fora do servidor, tipo, da minha própria máquina ninguém conseguia fazer do IP da sua estação de trabalho, entendeu? Então eu conseguia fazer esse tipo de controle e eu só liberava quem eu quisesse. Aí que começou aquela história do Deus BA lá, porque eu comecei a bloquear essas coisas. Falei assim, não, ninguém vai mexer. Eu falei assim, como não vai mexer? Eu preciso alterar, preciso arrumar. Não vai arrumar, não tem autorização. Vocês fizeram mudança. A gente alinha, né? Conversa a prova, tá certo. E não deixava ninguém. Porque assim, todo mundo tinha senha. E como que eu ia bloquear sem alterar a senha? Se eu altero a senha, a aplicação dá problema. Quebra tudo.
Cara, Aí eu comecei a bloquear eu falei assim, beleza, então quando vier de tal máquina, eu não deixo. é uma estratégia boa pra caramba. Famosa Só que eu fiz blacklist. isso em mais de um lugar. Fiz isso em mais de um lugar e sempre tive muito problema de brigar com as pessoas, assim. É natural, velho. A segurança já tá acostumado com isso. Já Não sei se vocês lembram quando eu tava começando o e-social no Brasil aí, que entrou as grandes empresas, a gente teve um sério problema. Eu tava com minha mão trincada, tinha sido atropelado por um ônibus. Eu tive que ir trabalhar pra poder. Ainda bem que foi só a mão, né? Então, cara, eu tive que editar dados de 15 mil funcionários pra passar no social. Produção. Criar update pra alteração de 15 mil funcionários. Só pra você ter uma noção do nível que a gente chegou de segurança em banco de dados, vamos dizer assim. Não, e pior, se você teve que alterar esses dados, é porque já tinha outros problemas nessa empresa, entende? Sim. Já, né? Sobre manipular, que você falou da contabilidade. Sim, não tinha uma área de segurança, não tinha uma estrutura pra ter. A TI foi crescendo e, à medida que a empresa foi crescendo, não foi estruturada, né? Parafraseando o Capitão Nascimento, no final do Tropa de Elite 2, que vai filmando Brasília, assim, né? Quem se acha que financia isso tudo? Porque, às vezes a gente reclama de um monte de coisa, mas, cara, no mundo privado, né, onde a gente trabalha, nos lugares que a gente passou, tá tudo assim também, cara. E, tipo, é foda isso, porque o bagulho vai ganhando escalas e tal, que... Esses dias eu vi uma galera de um banco aí, parceiro, fornecedor, o caralho, enfim... E só de ver o nível dos caras na reunião, eu falei, meu Deus do céu, cara, meu dinheiro tá nesse banco, eu tô fudido, vou perder, vai sumir essa porra, vou tirar. Não posso falar nada porque eu também quase chorei numa reunião aí com um pseudo aí, banco aí, que, pelo amor de Deus, tá quase chorando lá, falando, não vou fazer investimento aí não. Cara, eu já entreguei pra Jesus, cara. Tipo assim, eu não me preocupo mais. Assim, eu já tô exposto do tanto de coisa que já tem minha na internet, até de dados pessoais, que não tem jeito. Nudes também não? Nudes deve ter também. Deve, cara. Não sei, mas deve ter. Nunca tirei, mas vai que tem, né? Vai que tem, né? Porque tem foto, os caras vão lá, faz uma montagem e já era, né? Faz um deepfake. Ninguém lá. tá seguro na internet, não, cara. Nossos dados são todos aí. Ainda mais agora que começou o pessoal se preocupar um pouco mais por causa da lei da LGPD, mas fora isso. E digo mais, se preocupar não pela proteção, mas pela multa. É pela multa, lógico. Pela multa. Que vai doer no bolso das empresas e tal. Então não é, quero proteger sim meus usuários. Não, proteger o caralho. É porque custa dinheiro guardar log, auditoria, custa. Sim, custa. É pra caralho, não é de graça. Então, só que custa muito mais a multa milionária. Então, por isso que agora tá funcionando. Ou pelo menos tem que a gente tava me procurando lá. Como é que eu faço pra colocar criptografia nativa na SQL, não sei o quê? Como que eu faço pra anonimizar os dados? Agora tá todo mundo indo atrás disso. E aí vai ter o nego apertando a criptografa a porra toda, a aplicação vai ficar lenta até... Nunca mais abre a tela uma hora. Fazer de qualquer jeito, né? O problema é esse, quando faz de qualquer jeito, né? Aí vai, vira nas coxas de novo e já era, né? Mas tem uma coisa que eu ia falar que eu tinha esquecido, que é de backup. Uma coisa, a galera não se preocupa muito com criptografia de backup, mas tem muita gente que faz backup de banco de dados, por exemplo, joga em qualquer lugar lá na rede, num servidor e não se preocupa. No bolso. Pois é. Barra temp ali. No HD, certo, né? E não tem criptografia, não tem nada, qualquer um pode pegar e restaurar esse cara, entendeu? Isso são pequenas coisas, você fala assim, é um pouquinho em cada lugar, né? Em cada porta que você tem, em cada brecha, se você for fechando um pouquinho cada brecha, você vai melhorando no geral a sua segurança, né? No ambiente. Eu sou muito a favor de modelagem de ameaça e tal, privacy by design, você fazer tudo antes, cara, porque o depois é foda. Mas a gente tá rodeado de legado. A gente não tem muita saída, é o que você falou. De pouquinho em pouquinho você vai melhorando o que você pode. Mas todo mundo que vai desenvolver alguma coisa nova, o pessoal que tá ouvindo aí, enfim... Gente, façam desde o começo, cara. Mas vai esticar o prazo. Mas não adianta. Não vale o risco de você pegar um ransomware e ter seus dados criptografados, alguém acessar sua base de clientes ou seus dados da sua empresa. Assim, o risco não vale, velho. Porque a pancada é tão grande que quando acontecer, que você vai falar, puta que pariu, deveria ter gasto mais tempo fazendo isso, deveria ter gasto mais tempo fazendo aquilo e né, acabou querendo fazer correndo e se fudeu, né? Esse é um problema. E eu queria colocar um outro ponto que eu passei aqui também, numa grande instituição financeira, que essa eu não posso falar mesmo,
Mas a gente tinha praticamente também, no mesmo nível de banco, assim, e ninguém tinha acesso em produção, era muito segregado, cara, era aquele negócio Gmood, o caralho, tudo funcionava lá. Até que eu fui trabalhar numa equipe específica nessa empresa, e eu lembro que eu fiz uma alteração e falei, puta, cara, eu mandei o script errado. Então eu vou esperar só até outra semana, agora que é quando tivesse a outra janela e tudo mais, né? E aí um cara da minha equipe, que já acho que era coordenador, alguma coisa, ele falou, não, vem cá. Ele tinha uma tela no sistema de produção, eu tinha uma tela lá que você ia no menu, dava 2 mortal pra trás, parece que você estava fazendo um fatality no sistema. Mortal pra trás, XYZ, não sei o quê. Chegava numa telinha que era um TXT, um campo ali grande, que você executava as queries ali, update delete, insert, enfim, e você ia direto em produção, cara. Eu falei, mano, na época eu era dev nessa empresa. Caraca, eu falei, puta que pariu. Não, mas assim, já tava acostumado em trabalhar, mano, em agência de publicidade, onde eu tinha acesso à porra toda, assim, pra você ter ideia. Mas nessa empresa específica, era um nível de segurança tão grande que eu falei, como é que subiram essa porra dessa tela? Algum dev, alguém no passado. Não, fez essa tela e não denunciei nada. Na época eu era dev, eu só fiquei usando, inclusive. Olha isso. Mas você me fez lembrar de uma cara de segurança. Agora eu sou de segurança, eu não era na época, que fique claro. Cássio, você me fez lembrar de uma situação que me deixou muito puto, cara, uma vez no trampo. Não deu sido eu. Não. Mas foi parecido com essa tela aí, porque eu lembro que eu fiz um trabalho gigante para poder fechar o ambiente, pra galera não ficar acessando produção, principalmente usando aquelas triggers de logon e tal. Aí eu descobri que alguém estava acessando. Consegui nos meus logs lá e peguei. Aí eu falei assim, caramba, como, né? Quando eu descobri que o cara tinha feito meio que um query analyzer lá, um negócio igual o SQL Management Studio, que conseguia conectar e fazia alteração direto no banco de dados. Pela essa telinha dele, porque ele era um desenvolvedor, ele desenvolveu meio que um negócio lá que ele conseguia acessar direto e fazer por lá. Porque ele sabia como que eu barrava, né? Tinha senha, né? E ele tinha senha. Você falou, né? Então ele desenvolveu um bypass, aí eu fiquei, nossa, cara, isso deu uma confusão, cara, porque assim... Você que aguentou? Lógico, sou eu que cuido da parada, né? A responsabilidade é minha. Mas sabe qual que é a maior crise disso? É que isso é agir de má fé dentro da empresa, cara. Se você sabe que não pode, é igual você ir contra a lei. Você sabe que é lei, que não pode. Você vai lá e faz, você tá pedindo pra ser preso. E da empresa, você tá pedindo pra tomar invertida ou ser mandado embora, né? Sim. Porque você está agindo de má fé. Se é uma política de segurança, você não tem que infringir essa lei, essa política de segurança. E esse ponto que você falou, né, Marcos, daria para ter pego essa conexão que o cara fez essa telinha num code review, num SAST da vida. Com certeza. Num SAST ou num DAST automatizado, pegaria, tem uma tela aqui que vai direto da SQL Inject, ele ia falar, SQL Inject, vai direto pro banco e tal. Já bate vulnerabilidade na hora ali. Exato, porque assim, são outros processos que você protegeria a aplicação, enfim, barraria esse tipo de caso, né, cara? É foda. São camadas. Segurança são várias camadas, a gente tem que se preocupar de alguma maneira ou de outra. Né? E é aquilo que você fala, né? A segurança tá ali pra cansar o invasor, né? Porque se ele quiser, ele vai invadir uma hora ou outra. É pro cara olhar e falar, puta, aqui tá difícil, deixa eu ir pro vizinho aqui, né? Deixa eu dar um recadinho pra galera aqui. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, também no YouTube. YouTube que tô pensando em voltar com os vídeos, hein, Marcos? Aí você pode mostrar esse seu corpo bonito pra galera. Hein? Mostrar esse corpinho aqui, saliente. Vou gostar, hein? Esse corpinho em formato de terra, né? E não é terra. Rocambole. Formato de rocambole. Várias camadas aqui. Pra gente encaminhar pro final, porque todo mundo tem que viver e dormir, enfim. Como você vê a questão de educação, Fábio? Você vê que E aí, eu lembro que você falou que acho que você fez certificações, alguns cursos nesse nível e tal. Na certificação ou faculdade, enfim, sobre educação de uma maneira geral, você vê a galera preocupada, né, as escolas, faculdades, sei lá, preocupadas com a questão de segurança, e aí especificamente para banco de dados, ou tipo, tem aqui, você tem que pôr usuário e senha, tá, e criptografia, tchau.
A única coisa que ensina sobre segurança é como você administrar. Então, nenhum curso de certificação vai te ensinar isso voltado para banco de dados, tá? Uhum. Nada te ensina a fazer um ambiente, uma arquitetura ou boas práticas de segurança. Não existe isso. Faculdade muito menos, né? Pode ser que você tenha um professor bacana que conheça bem essa parte e ele vai e tem lá, dá um insight e tal, mas é difícil ter voltado para isso. Principalmente certificação. Certificação não tem mesmo. A única coisa que eles ensinam é como você monta a parte de segurança, como que você monta a parte de usuários, como você gerencia o usuário. Se você for estudar a parte de criptografia, tudo isso, beleza, isso é ensinado, mas boas práticas não existem. Não tem. Eu acho que a gente aprende na raça, né? Aprende no trabalho, aprende buscando informação sobre o assunto, né? E vendo como os outros não fazem, né? Por exemplo, essas empresas que a gente passou por aí, né? Exatamente. Eu brinco que os meus melhores aprendizados foram, tipo, esses. Tipo, eu ia num lugar e falava, caralho, mano, como que o cara faz? Por que o cara faz isso? Não é assim que se faz. Pô, beleza. Posso não saber o certo, mas já sei como não fazer, sabe? É bem esse ponto. Isso ajuda pra caralho. Não. Marcos, você quer fazer uma consideração final aí? Chega, né? Vambora, né? Chega, eu quero fazer uma consideração final, quero contar a minha piada aí do dia. Ai, cara. Tem que ter esse momento, né, cara? Aliás, antes de você finalizar, Fábio, muito obrigado por ter aceito o convite, cara. Muito obrigado por participar. O propósito do podcast é sempre a gente discutir sobre segurança em software, né, em tudo que a gente pode, de alguma maneira ou de outra, proteger as aplicações, porque querendo ou não, nossa vida é controlada por softwares, né, por dados, como você bem sabe, e estão expostos, como você também bem sabe, como você bem ressaltou. Mas assim, te agradecer, faça aí suas considerações finais também, o Marcos depois vai dar um recadinho e, de novo, mais uma vez, muito obrigado e já tá convidado pra vir de novo pra gente falar de outras coisas aí. Cara, obrigado pelo convite e tal. Você sabe que é o primeiro podcast da vida, nunca participei de nenhum, né? Tá até tímido ainda. Eu sou um cara tímido já, né? De natureza, então... Mas foi bem bacana a conversa, parece que a gente tá trocando ideia na mesa, no trabalho, no bar. Isso é bem legal. Então, a hora que você quiser me chamar de novo, se eu souber sobre o que vocês forem conversar, eu participo. Senão, eu fico só de aquele cara que fica perguntando, sabe? Fica bisbilhotando, perguntando. Fico só perguntando. Não entendi. Você pode me explicar o que é DevSecOps? Show. A primeira vez que você tá vindo, desculpa pela vergonha que a gente vai passar agora, mas o Marcos vai fazer uma consideração final aí, né, Marcos? Antes da piadinha, eu queria pedir pro pessoal aí que tá escutando a gente pelo YouTube deixar qualquer dúvida que tiver nos comentários, que a gente vai ter um episódio especial aí só respondendo a pergunta dos inscritos aí, do pessoal que... Vai? Opa, lógico, tem que ter. Eu que como não? Essa porra não tô sabendo. Não, vai ter um episódio especial, só respondendo dúvidas. Tá bom. Então a gente vai ter esse episódio especial, então... Deixe suas dúvidas, a gente tá compilando aí tudo que tá aparecendo ao longo dessa segunda temporada pra responder pra vocês. E não esqueça de curtir também o podcast e encaminhar pra um amigo, hein? Isso é muito importante. E vamos lá pra piadinha. Havia 2 caminhões voando. Um caiu. Dois caminhões o quê? Voando. Estavam voando. Uhum. Um caiu. Por que o outro continuou voando? Não faço ideia. E aí, Fábio, tem alguma ideia? Não, cara, faço ideia não. O que tô continuou... aqui imaginando os caminhões. Então, o que continuou voando era um caminhão-pipa. Bem bolada, bem Puta que pariu, essa eu precisei dar risada, foi muito boa. Bom, gente, eu acho que é isso aí. Muito obrigado, Marcos. Esse foi o episódio. Que episódio foi esse? Até me perdi. 18 do DevSecOps Podcast. Hoje você ouviu sobre segurança na fonte, né? Como é que a gente protege os dados. A gente viu que tem várias formas de fazer isso, as próprias tecnologias fornecem isso pra gente. Mas o famoso USB, o usuário super burro, sempre tá fodendo com tudo e configurando errado e, né, enfim, deixando as cagadas acontecer. Mas é isso, eu sou o Cássio Pereira. E eu sou o Marcos Santos. E o nosso amigo Fábio Taffarello, Fábio com Y. É Fábio com Y, cara. Olha que interessante. Sou eu, isso aí. Muito obrigado, gente. A gente se vê na semana que vem. Até a próxima. Termina aqui DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia.